Olá! O que é entrar pela porta estreita? Eu sou o pastor Adriano Alves e a palavra do dia já está na tela. Hoje, em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Geralmente, os religiosos usam este texto para dizer que entrar pela porta estreita é obedecer um conjunto de normas, regras, usos, costumes, tradições, liturgias e toda forma de sujeira que os dedos sujos dos religiosos deixam naquilo que é santo, que é puro e que é simples, o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a religião procura usar os textos bíblicos como uma forma de comprovar, de corroborar toda a sua sujeira. Entretanto, o texto não pode ser lido fora do seu contexto para não ser um pretexto de uma heresia. Isto os religiosos sabem repetir decor e salteado em seus cursos de teologia sistemática, mas não sabem colocar em prática em um simples texto, em uma simples interpretação, fazendo uso da língua portuguesa. Não precisamos aqui nem mesmo do auxílio da filologia ou das línguas, do estudo das línguas originais das Escrituras Sagradas. A simples leitura deste versículo com o seu texto anterior, ou seja, o seu contexto, e o seu texto posterior, pode nos dar o significado do que é entrar pela porta estreita. O versículo 13 fala da porta estreita e do que está falando o texto no seu todo, na sua perícope. O versículo 12 está falando de uma regra de ouro, conhecida em muitas religiões. Muitas religiões, inclusive o judaísmo, ensinava que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros façam a nós. Veja, muitas religiões trazem esta regra de ouro porque é uma coisa lógica, clara e humana. E seres humanos, apesar de estarem vivendo em diversas religiões, e muitas dessas religiões são apenas casca, rótulo e aparência, mas estão com o objetivo de fazer o que é certo. E esta é uma boa regra, não fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros façam para nós. Entretanto, no versículo 12, Jesus usa esta regra de ouro das religiões de uma forma propositiva, de uma forma afirmativa e não negativa. Ou seja, Jesus diz: façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam para vocês. Ou seja, a forma negativa, não fazer ao outro aquilo que eu não quero que o outro faça para mim, é relativamente fácil quando comparada à forma positiva, que é tomar a iniciativa de fazer o bem para o outro, que eu gostaria que o outro faça para nós. A forma positiva é mais profunda e tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Portanto, Jesus restaura a humanidade no coração do ser humano, de forma que ele possa viver intensamente o propósito de Deus para a sua criação. E é disso que o versículo 13 está falando. O versículo 13 não está falando de regrinhas, usos, costumes, proibições, estatutos, normas, liturgias religiosas. O versículo 13, que nós acabamos de ler, está falando justamente sobre renunciar aquilo que é fácil no âmbito do relacionamento
horizontal de pessoas com pessoas. Sim, porque o religioso, ele está muito propenso a renunciar à realidade do mundo físico, das pessoas físicas, as pessoas reais, as pessoas do mundo real. Ele está propenso a renunciar isto em prol de um mundo místico, de um misticismo religioso e de tudo aquilo que causa uma mente doentia em sua vida, em sua família, em sua sociedade. Mas Jesus está nos restaurando para a realidade daquilo que é importante na convivência do nosso mundo real, do nosso mundo físico. Então, no versículo 12, Jesus está falando: façam o bem para as pessoas, façam para os outros aquilo que vocês gostariam que os outros façam para vocês. Então, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Veja, é muito simples de entender. Jesus está dizendo que entrar pela porta estreita é você não ser um folgado que faz para os outros aquilo que não gostaria que os outros façam para você. É justamente isto que Jesus está dizendo, não seja um folgado. Viva com responsabilidade, amando aos demais e não fazendo para os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem para você, porque o contrário disso é fácil e leva para a perdição. É claro que Jesus está falando aqui de domínio próprio, é claro que Jesus está também ensinando a refrear os desejos incontidos das paixões carnais e humanas, mas sempre no sentido de não fazer o mal para o meu próximo, porque este é o sentido do contexto do que Jesus estava falando. Este era o assunto, esta é a perícope textual que não pode ser dissociada para tentar incutir a doutrina do medo para fazer as pessoas ficarem presas no meu curral religioso ou ideológico e não abandonarem a minha denominação, a minha igreja ou a minha congregação. Não, meus amados, Jesus está falando sobretudo, amar uns aos outros, porque este é o princípio do Evangelho que está sendo demonstrado neste texto. Se eu faço o bem, se eu obedeço a palavra, eu obedeço porque amo a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Não podemos nos enganar e querer pintar um Jesus diferente deste Jesus que está escrito aqui no Evangelho. Eu não encontro este Jesus que as pessoas estão ensinando por aí. Será que Jesus se parece com você? Será que Jesus se parece com este líder que está ensinando todas estas groselhas por aí? Meus amados, que sejamos libertos do fanatismo religioso, que sejamos libertos das ideologias religiosas, que sejamos libertos de todos estes ensinamentos de homens para viver o Evangelho, que é o poder de Deus, poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. Você pode crer nesta palavra? Então ore junto comigo neste momento. Precioso Espírito Santo, muito obrigado pelo Evangelho que nos ensina a vivermos o sonho do Senhor, o propósito do Senhor, o anelo de Deus, a vontade de Deus, a aspiração do Senhor para o nosso viver diário, que possamos assim respeitar o nosso próximo, que possamos assim voltar a sermos humanos, sobretudo, e que possamos entender que o Evangelho, que a fé, nos faz pessoas frutíferas. Assim como o versículo 14 diz que pelos frutos nós conheceremos aqueles que realmente entraram pela porta estreita. Que possamos frutificar para a glória de Deus e, ao final de tudo isto, viver os propósitos do Senhor para as eras intermináveis e sucessivas da eternidade futura. Fale profundamente e atualize esta mensagem no coração desta pessoa,
que está ouvindo agora, para que ela não endureça o seu coração, mas que o abra a fim de que o Evangelho entre em sua vida, a transformando poderosamente e causando um impacto tão poderoso que cause também um cisma, uma divisão em antes e depois de Cristo, para que ela viva uma nova história, um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado. Apresentamos a Ti esta oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a você que esteve até aqui e até a próxima, na paz do Senhor Jesus.